Vamos resolver agora o último exercício da nossa lista de projeção estereográfica. Esse é um exercício bem interessante e vai ajudar a gente a recordar alguns conceitos. Então ele diz assim: para um par conjugado de falhas, a representação dos esforços principais responsáveis pela sua formação é tal que o eixo médio posiciona-se na intersecção dos dois planos. O eixo principal na bissetriz aguda e o eixo mínimo na bissetriz obtusa. Sabe-se também que os eixos são ortogonais entre si. Considerando isto, posicione as orientações do sistema de esforços para o par conjugado de falhas com a atitude que está fornecida aqui. Então vamos recordar um pouquinho o que está escrito no enunciado do problema. Vou fazer um desenho bem simples. Lembrem da aula que eu fiz os experimentos para vocês. Tem o vídeo gravado. Eu deformei paçoquinhas e sabão para a gente ver como que as fraturas se desenvolviam. E a gente viu que, para um esforço principal máximo, que a gente vai chamar aqui de sigma 1, na posição que eu estou colocando aqui, os planos de fratura se desenvolvem de tal maneira que a gente vai ter uma fratura de cisalhamento que deve virar uma falha e se desenvolver mais que a outra nessa posição e outra nessa posição aqui. Se a gente projetasse um pontilhadinho aqui para ver a relação angular, esse ângulo entre os planos de falha ou de fratura de cisalhamento é de aproximadamente 30 graus com o esforço principal máximo, aqui chamado de sigma 1. Vou colocar a setinha com a cinemática das falhas. Vimos também nas aulas de mecânica do fraturamento que, então, 30 mais 30, 60, esse ângulo é menor do que esse outro ângulo aqui. Esse é um ângulo agudo, esse é um ângulo obtuso. Então, nós vimos também que o esforço principal mínimo, ou sigma 3, estava na bissetriz obtusa, ou na metade do ângulo obtuso dos planos de fratura de cisalhamento, e que o sigma 2, pensando que eu estou desenhando isso, seria a representação dele entrando aqui, estaria no cruzamento dos planos de fratura de cisalhamento. Então o desenho que eu fiz aí é mais ou menos a representação desse meu exemplo de cartão aqui. Então a intersecção dos planos está aqui, o ângulo agudo representado aqui, o ângulo obtuso aqui. Então o sigma 1 é uma linha que está na bissetriz aguda entre os planos, o sigma 3 é uma linha que está na bissetriz obtusa e o sigma 2 está na intersecção. Então a gente já aprendeu a fazer várias construções ou operações com estereograma, não vai ser difícil da gente matar esse exercício. Então o que a gente vai representar lá é esse desenho aqui, que a gente podia pensar nele tridimensionalmente, né? Vou pensar que aqui seria um plano de falha com as estrias desenhadas aqui. Então a gente vai pensar nisso agora lá na rede de projeção estereográfica. Já passei a atitude dos planos para cá, desenhei, escrevi ali. Vou agora só projetar esses planos pelo seu traço ciclográfico e pelo seu polo, começando com N25E/62NW. Aqui já está marcado as direções, já deixei
previamente marcado aqui, né? N25 em preto e N26 em azul. Trago para a linha norte-sul, meço daqui para cá 62 graus, 10, 20, 30, blá blá blá, 62. Desenho o círculo máximo que representa a projeção do plano. O polo dele vai ficar representado aqui. Vou pôr um símbolo em volta para destacar. Essa é a representação do plano N25E/62NW. Fazer a mesma coisa agora com o outro plano, que representa o par conjugado de fraturas ou de falhas. N26E está medido e ajustado ali, /59. Esse é o traço ciclográfico do plano. Agora eu tenho que representar ele pelo polo. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 graus. Maravilha. Então isso é o que nós temos até o momento. Nós temos um plano que mergulha para cá e um plano que mergulha para lá. É como se esse cartãozinho tivesse nessa posição aqui. Essa figurinha tridimensional aqui tivesse aqui. O sigma 1 vai estar no ângulo agudo, então o ângulo agudo está virado para frente, para cima, aqui para a câmera onde vocês estão vendo. Vou ter que encontrar a linha que divide o ângulo menor dos planos em dois, chamar ela de sigma 1, encontrar a linha que divide o plano maior que 90 graus entre os planos e chamar ela de sigma 3, e a linha de intersecção que representa o sigma 2 já está representada aqui na nossa projeção estereográfica, que é o cruzamento dos dois planos aqui. Então, sigma 2 vai estar quase na horizontal e sigma 3 vai estar quase na vertical. Nós já vimos também como fazer a construção para encontrar o ângulo entre os planos. A gente vai precisar do ângulo para poder calcular a bissetriz, então a gente tem que rotacionar essa transparência até que os dois pontinhos que representam os polos dos planos se ajustem sobre um círculo máximo, que é a mesma coisa de trazer a intersecção para a linha leste-oeste. Vamos lá, destacar esse plano que contém os polos. Como a intersecção é quase horizontal, esse plano é quase vertical, para não dizer vertical. Ele deve ter 89 graus de mergulho. Então é um plano quase vertical. Aqui eu volto a chamar a atenção de vocês. Vamos voltar na posição aqui. Os planos estão mergulhando assim e assim. Então eu até coloquei esse papelzinho aqui para chamar a atenção de vocês da posição. Então o ângulo agudo está para dentro do arco, da menor distância entre os arcos aqui. Nós vamos utilizar o polo dos planos para contar o valor do ângulo, mas eu falei bastante para vocês quando a gente trabalhou calculando o ângulo entre planos, que o
a bissetriz obtusa dos polos coincide com a bissetriz aguda dos planos. Então eu posso contar a metade do ângulo aqui. Se eu souber o que eu estou fazendo, eu não vou me enganar e achar que a bissetriz obtusa dos planos está aqui. A bissetriz aguda dos planos está aqui dentro e a bissetriz obtusa está aqui fora. Então vamos contar agora o valor angular, o ângulo entre os planos. Eu já fiz isso numa outra folhinha aqui, contei, então daqui até lá a gente vai contar, vai ter 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 121 graus. Então o ângulo obtuso entre os planos é igual a 121 graus. O ângulo agudo é o que falta para chegar a 180, então vai ser 59 graus. Talvez na construção de vocês esse valor varie um pouquinho. Não tem problema, o importante é saber fazer a construção. Então a metade, eu preciso para calcular ali a metade de 59 e a metade de 121. Então vamos lá, como que eu encontro a bissetriz aguda dos planos? Giro isso de forma que os polos fiquem ajustados sobre um plano que contém esses polos, e agora eu tenho que pensar no que eu acabei de explicar para vocês. A metade desse ângulo obtuso dos polos vai me dar a metade do ângulo agudo entre os planos. Então vamos contar aqui, metade de 121, 60,5, vou procurar 61, que aqui é mais fácil. Aqui vai dar 10, 20, 30, 40, 50, 60. Vai cair praticamente em cima da taxinha. Okay. Vou colocar uma bolinha aqui do ladinho. Esse vai ser o nosso sigma 1. Então veja que ele está na metade do ângulo pequeno entre os planos. Eu posso agora contar a metade do outro ângulo, ou sabendo que esses eixos são ortogonais entre si, eu posso simplesmente contar 90 graus a partir disso. Então, como ele caiu praticamente em cima da linha leste-oeste, daqui até lá, no final, nós temos 90 graus, então basta eu colocar no mesmo valor angular, 90 graus vai ficar o nosso sigma 3. Então, só para chamar a atenção de vocês, daqui até aqui, nós temos 90 graus. Sigma 3 é igual bissetriz obtusa, sigma 1 é igual a bissetriz aguda. A intersecção dos dois pontos, dos dois planos, vai representar o nosso sigma 2. Então, eles estão ortogonais entre si. Se eu contar daqui até esse pontinho, ao longo dessa linha leste-oeste, eu tenho 90 graus. Se eu contar daqui até lá, eu tenho 90 graus. E se eu contar aqui por fora, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, eles são ortogonais entre si. Isso pode ser feito para qualquer tipo de falha. Então, falhas normais têm o esforço principal máximo bem próximo da vertical ou vertical.
Aqui nós temos σ1 na vertical. Falhas normais que tem o σ1 na vertical tem o σ3 e o σ2 na horizontal ou próximo da horizontal. Se esse exemplo fosse feito por uma falha inversa, o ângulo agudo entre os planos estaria, ou a bissetriz aguda, estaria aproximadamente na horizontal, ficaria, bem dizer, o inverso disso, seguindo, por exemplo, o que diz os modelos, ou o modelo de Enders. Então essa aqui é uma falha normal, com o σ1 próximo da vertical, σ2, σ3 horizontais. Falta agora a gente dar a leitura dos valores aqui. Então vamos começar com o σ2 que está perto. Aqui. Então se a gente marcar e contar esse valor daqui até aqui, vai dar exatamente, se vocês tivessem feito num programa de projeção, por exemplo, 205.5/01. Então aqui, para não complicar muito, eu vou colocar, vou deixar anotado aqui, S26W, que é esse valor daqui até lá, mergulhando apenas 1 grau. Então, σ2 é S26W/01, ou se a gente quisesse dar uma notação azimutal, 206/01. O σ1 está muito próximo da vertical, então ele é uma linha com o mergulho, o caimento muito alto, apontando para lá. Então, se a gente trouxesse para marcar aqui, vamos lá. Então, estou tentando ajustar ela na linha norte-sul, daria alguma coisa aqui. Então, contando o rumo dela, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Aqui acho que eu marquei errado aqui. Aqui está dando 80, quando eu calculei no computador deu 85. Eu vou anotar a medida que eu li aqui, deve ser porque a canetinha é grossa. Então o σ1, a altitude dele vai ficar 0,80/88 ou 89, até nesse caso aqui. O σ3 está bem próximo da horizontal aqui. Está até difícil de ler. (10, 20, 30, 40, 50, 60). Aqui está dando N64W/1 grau de mergulho. Depende de como vocês construírem. Talvez apareça 1 ou 2. Ou 296/1. Então é assim que a gente trabalha para posicionar os eixos de tensão ou os eixos de esforços em falhas utilizando o estereograma. Na intersecção dos planos nós temos o σ2, ou σ1, o esforço principal máximo, está na bissetriz aguda dos planos, e o σ3 na bissetriz obtusa. Se a gente tiver falhas direcionais transcorrentes verticais, elas vão aparecer assim no estereograma, o σ2 é que vai estar na vertical. Se forem falhas inversas, o ângulo pequeno, o ângulo agudo, vai estar nessa posição, o σ1 vai ficar na horizontal.